Imagina que hoje você é dono de um clube esportivo, e você precisa tomar uma grande decisão agora. Criar ou um time de basquete masculino ou um time de basquete feminino. E aí, qual que você escolheria? Essa é uma decisão que ela é extremamente importante, porque afinal de contas o destino desse clube ele depende muito da sua decisão. Você escolheria o time masculino pelo fato dele ser mais aceito pelo público e pelo fato de ter mais rendimento financeiro, ou você traria também o time feminino pelo fato da LBF, a Liga Brasileira de Basquete Feminino, estar crescendo muito nos últimos tempos e também ainda por cima ajudar o basquete feminino e também o esporte feminino no geral. E aí, qual que você escolheria? Muito bem, você está na Manual do Esporte, o canal esportivo que tem o intuito de falar de esporte e mais um pouco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar finalmente o porquê que os homens ganham mais do que as mulheres dentro do esporte. Aqui nesse vídeo a gente vai trazer o máximo de informação possível para você conseguir entender o porquê que isso acontece e qual que é o caminho para isso começar a mudar, se você vê isso como algo promissor, beleza? A gente vai tentar fugir um pouco daquilo que todas as pessoas já falam e vamos tentar entender esse tipo de coisa no foco do porquê ele acontece. Para a gente começar a entender esse tipo de coisa, a gente precisa voltar algumas centenas de anos atrás para a gente começar a entender como funcionava o esporte lá quando ele começou a existir. Os seres humanos, essa teoria que eu vou falar aqui agora é a teoria mais aceita. Os primeiros seres humanos começaram a praticar esporte lá na África, que foi na onde, até então, foi na onde a humanidade ela começou a existir. É lógico que o esporte nessa época não era o mesmo esporte que a gente vê hoje. E quando foi passando para a Idade Média, o esporte ele foi evoluindo, mas ainda assim ele era uma coisa muito diferente do que a gente vê hoje, né? Muitas lutas, corridas, saltos iguais a gente vê hoje, mas muitas das vezes a prática esportiva ela podia custar a vida dos seus praticantes. Muito diferente mesmo do que a gente vê hoje. Em 1886, galera, as Olimpíadas elas foram criadas lá na Grécia Antiga e quem participava dessas Olimpíadas era apenas homens livres, ou seja, outros povos que nessa época aí estavam sendo escravizados também não poderiam participar das Olimpíadas, ou seja, homens negros que na época eram escravos também não podiam jogar nas Olimpíadas. Então, o que a gente quer dizer aqui é que no início de tudo não era apenas as mulheres que eram privadas de participar dos jogos no geral. No caso, nessa época, a Olimpíada, que era uma competição que era muito visada. Então, em 1932, as mulheres elas começaram a participar dos Jogos Olímpicos e aí então o esporte feminino ele começa a se desenvolver e se desabrochar também de uma forma melhor. Mas aqui, meus amigos, aqui no Brasil, a coisa ela foi um pouco diferente. No ano de 1941, as mulheres aqui no Brasil foram proibidas de jogar futebol e consequentemente também foram proibidas de jogar praticamente todos os esportes. Essa lei ela foi assinada pelo Getúlio Vargas, porque segundo ele concordava com essa tese porque ele acreditava que as mulheres eram muito frágeis e muito delicadas e não era da natureza de uma mulher praticar determinado esporte, como por exemplo, ainda mais, né, esses esportes que envolvem contato, como por exemplo, lutas, futebol, basquete e por aí vai. Em 1993, essa lei do Getúlio Vargas ela foi revogada. E mesmo as mulheres elas podendo praticar esporte, ainda assim elas sofriam muito preconceito e muita humilhação. Porque as mulheres elas eram vistas praticando esporte como algo, como se fosse uma palhaçada misturado com erotismo. Ou seja, as mulheres quando elas praticavam esporte era dentro de um circo, usando roupas curtas para homens ficarem olhando e ficarem, por exemplo, debochando daquilo e ao mesmo tempo também vendo aquilo como algo engraçado e erótico ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, conforme o tempo foi passando, o esporte feminino ele foi se desenvolvendo, por mais que lentamente, e com muito esforço, a seleção brasileira de basquete feminino e com muita guerra conseguiu ser campeã mundial do campeonato de basquete feminino lá no ano de 94. Isso obviamente ficou marcado na história do esporte feminino daqui do Brasil e muita gente lembra desse marco até hoje. Enfim, agora que a gente já entendeu algumas coisas do passado, a gente vai a algumas vias de fato.
Após o Brasil ser campeão em 94, 2 anos depois foi criada a WNBA lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a WNBA é a liga de basquete feminino, só que lá dos Estados Unidos, é como se fosse a NBA, só que feminino. Já no futebol, a FIFA ela só começou a organizar torneios internacionais para o esporte feminino a partir de 1991. Após a gente analisar tudo isso, a gente vai começar a entender como funciona o ganho dos atletas profissionais hoje em dia. Lembra aquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo? Então, muita gente provavelmente escolheria o masculino pelo fato de ter mais ganhos financeiros e também pelo fato das pessoas aceitarem mais e também pelo fato do masculino ser mais fácil de conseguir espaço para praticar em ligas e a competitividade ela acaba também sendo maior quando a gente coloca os ganhos do esporte feminino e também do esporte masculino. Imagina que hoje você vai ter a final de um campeonato estadual de futebol em um estádio que cada ingresso ele vai custar R$30. Muitas pessoas estariam dispostas a pagar esse preço para ver os jogadores em campo. Sendo assim, eles iam cobrar esse preço e as pessoas iriam aceitar esse preço para assistir. E no final das contas, esse dinheiro, parte desse dinheiro retornaria para o time, outra parte retornaria para os jogadores. Beleza? Já no feminino não existe o mesmo interesse para conseguir, por exemplo, entregar a mesma receita também. Mas até aí não tem muita novidade. Pelo fato também de que os jogos do feminino, em alguns esportes, em boa parte deles, geralmente são gratuitos. E quando colocamos essa questão do feminino, a gente também percebe que as pessoas, incluindo tanto homens quanto mulheres, não estão dispostos a pagar para assistir determinado tipo de coisa, no caso, o esporte feminino no geral. É claro que muitas pessoas pagariam, por exemplo, eu seria uma delas que pagariam, mas no geral as pessoas não fariam isso. E é lógico que depois a gente vai entender também o porquê que isso acontece. E é claro que isso também está relacionado pelas pessoas não conhecerem e não serem acostumadas com o esporte feminino. E isso acontece em qualquer outro esporte. Falamos disso quando comparamos o salário de jogadores de futebol e jogadores de basquete, jogadoras de futebol e jogadoras de basquete aqui dentro do canal da Manual do Esporte. A gente vai estar deixando o card aqui em cima para você ir lá nesse vídeo e também entender um pouco dessa parte salarial. Imagina que teremos um jogo de handball aqui no Brasil. Seria completamente fora de realidade cobrar um valor absurdo porque as pessoas não iriam assistir esse jogo. Logo, esse mesmo retrato ele retorna para os jogadores, pelo fato de que eles não conseguem atrair as pessoas e tudo mais. É lógico que também a gente não vai colocar culpa no jogador pelo fato dele não conseguir atrair o público e tudo mais, porque é algo que é muitas vezes maior do que ele. A receita de um atleta profissional, ou até mesmo amador que ganha algum tipo de renda, é o público que ele atrai, quanto ele vem do time, o quanto ele faz o seu time melhorar, no caso dos esportes coletivos, e também o quanto ele vende o peixe do time com camisas e outras coisas. Já no feminino, infelizmente, ainda não temos essa mesma visibilidade que a gente tem, por exemplo, no esporte masculino. Aliás, na maioria dos esportes masculinos. E agora a gente vai entender um pouco do porquê que isso acontece. Aqui a gente vai se atentar, então, a alguns fatos também para evitar encrenca. O fato do esporte feminino não ter tanta visibilidade está um pouco ligado com como ele é tratado no geral. Para a gente entender um pouco melhor, vamos montar agora uma linha do tempo. Se você levar em consideração, cara, que as mulheres aqui no Brasil, elas foram proibidas de jogar durante 40 anos e colocando mais aquele tempo que as mulheres elas também não poderiam participar das Olimpíadas, se você fizer uma somatória, vai dar mais de 80 anos de que as mulheres praticamente eram proibidas de participar de grandes competições. E cara, quando a gente, por exemplo, fala de esporte, o esporte ele se desenvolve a todo momento. Talvez o futebol, o basquete, o vôlei, as lutas que a gente assiste hoje, não é as mesmas que a gente, por exemplo, assistia no passado por conta da evolução. Maior liga de basquete do mundo, no caso a NBA. A NBA tem 75 anos de desenvolvimento, isso melhorando cada vez mais, trazendo público e por aí vai. E aqui a gente está comparando, por exemplo, o esporte feminino que foi paralisado, em sua maioria, por 80 anos, principalmente aqui dentro do Brasil. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo,
A verdade é que o feminino está em um momento completamente diferente do masculino. E isso acaba sendo muito triste, porque é óbvio que as mulheres elas vão sofrer com esse tipo de situação e lógico que elas vão sair perdendo com esse tipo de situação. E a corda, como a gente sabe, ela sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, é lógico. E aqui vai mais uma comparação. Na época lá do Mané Garrincha, há muitos anos atrás, nos anos de 66, o Mané Garrincha ganhava o que equivaleria hoje a 3 mil reais. Ou seja, a gente tem uma prova aí que o futebol ele é hoje um dos maiores esportes do mundo, que movimenta mais dinheiro e tudo mais, mas nem sempre foi assim, porque o Mané Garrincha ele era um grande jogador e ele ganhava muito pouco. E isso é uma coisa que gera até mesmo uma esperança. Talvez parte do esporte feminino ele pode se desenvolver tanto quanto o masculino com o tempo, se tomar as decisões corretas. O fato do período que o esporte feminino evoluiu foi muito menor do que o do masculino, pode ser que isso também venha a calhar. Porque se você for comparar a qualidade do futebol feminino do ano de 1991, que a FIFA começou a fazer competições internacionais, até aqui, se passou pouquíssimos anos em comparação à década de 66 até hoje. Então, é óbvio que também em outros esportes o feminino ele tem grande potencial de desenvolvimento. É claro que isso tem que ser feito com as pessoas também querendo assistir o feminino de fato. Eu sei que pelo fato do assunto ele ser muito polêmico, muita gente vai querer tirar uma casquinha dele. E uma coisa que acontece muito ultimamente é grupos políticos eles acabarem virem apoiando o esporte feminino no geral, o que é muito bom, porém eles fazem isso em grandes competições. Só que o problema é que essas pessoas, elas não, algumas delas no caso, elas não têm bem a intenção de ajudar. Elas chegam, ganham a visibilidade que elas querem, depois que as competições acabam, elas saem fora e nem se fala mais nisso. Você pode perceber que em épocas, por exemplo, de Olimpíadas ou Copas do Mundo, as pessoas acabam querendo falar mais sobre o feminino. Só que durante os outros anos, muitas pessoas meio que apagam esse assunto porque não gera tanto engajamento assim. E observem uma coisa, as pessoas, tanto, como eu falei lá atrás, tanto homens e mulheres, gostam de assistir Champions League, NBA, NFL, UFC e tudo mais. E se você for comparar com o feminino, as pessoas acabam assistindo bem menos do que o masculino. Uma solução racional seria, já que o esporte feminino ele sofre com o público, como vamos fazer para trazer mais público para o esporte feminino no geral? Para isso, a gente vai utilizar como exemplo a LBF, a Liga Brasileira de Basquete Feminino, como eu citei lá no começo do vídeo. Hoje em dia, ela consegue juntar muito mais pessoas dentro de um ginásio de basquetebol do que antigamente. Essa liga ela vem evoluindo muito e vem trazendo cada vez mais patrocinadores. O basquete está cada vez melhor e mais atrativo de assistir, atraindo patrocinadores, atraindo recursos e tudo mais. E logicamente vai acabar atraindo pessoas e também vai acabar motivando mais meninas começarem a praticar o esporte para quererem ingressar dentro dele e ver também dentro dele uma esperança. É claro que existe muita dificuldade ainda dentro dessa liga, mas é uma liga que vem evoluindo demais. Recomendo muito que vocês assistam para quem tem um interesse. Uma outra forma também de conseguirmos trazer retorno para o esporte feminino é fazer como fizeram, por exemplo, nas últimas Olimpíadas. Uma legião de pessoas pediram para o futebol feminino principalmente ser transmitido na TV aberta. E lógico que a mídia geral ela obedeceu essa ordem, porque eles só tendem a ganhar com isso. E a gente sabe que a realidade dos outros esportes é muito mais complicada do que essa, e é sempre bom a gente lembrar. A realidade da maioria dos esportes, cara, é muito triste. Se você for comparar o salário de jogadoras mais bem pagas do mundo, no caso do futebol, por exemplo, a Marta, e comparar, por exemplo, com um jogador de futsal, o Ferrão, você vai perceber que ele ganha bem menos do que ela, por conta da questão da modalidade. Então aqui, cara, a gente chega também a uma conclusão que essa questão do salário, ela não está apenas relacionado ao gênero, mas também está relacionado com a visibilidade e aceitação que o público tem. É lógico que muita gente vai falar, tudo bem, mas isso eu já sabia e tudo mais, só que aqui a gente começou a entender um pouco da razão desse problema. Então, peraí, se o masculino geralmente tem mais dinheiro e o feminino não tem tanto dinheiro, seria justo a gente tirar uma parte do dinheiro do masculino e dividir com o feminino,
Porque afinal de contas assim, o feminino ele teria tantos recursos e também teria mais chance de se desenvolver, não é mesmo? Errado, porque em primeiro lugar, os atletas atuais do masculino, eles não têm culpa de tudo isso que acontece com o feminino e o que já aconteceu. E tem também mais dois fatos. E o primeiro é que a qualidade de ambos também iria cair. Porque pelo fato você vai estar tirando dinheiro de um para colocar no outro, a receita de um vai abaixar. Por outro lado, o feminino também não deveria precisar do masculino ter condições de melhorar cada vez mais o seu jogo. Isso assim, não seria uma atitude tão benéfica assim quando você realmente entende a situação como um todo. E um outro fato também que a gente tem que entender é que se isso vai ser dividido, alguém teria que fazer essa divisão. E você pode ter certeza que não daria certo esse tipo de divisão, certo? Hoje em dia, o esporte feminino ele vem ganhando cada vez mais espaço, apesar de muitos pesares. Mas precisamos de fato também melhorar cada vez mais a qualidade do esporte feminino e trazer cada vez mais pessoas. E a resposta final para isso é divulgar o esporte feminino, fazer com que mais pessoas gostem dele, para trazer mais pessoas para gostarem dele de fato e assistir o esporte feminino por prazer, porque ele também é muito bom. É claro que tem muitas limitações que precisa sim ser melhorado. Só que sim, é uma categoria de grande potencial. E se te incomoda o esporte feminino ganhar menos do que o masculino, a gente deve começar de fato a assistir o feminino, cara, apoiar de verdade, porque esse assunto muitas pessoas acham bonito falar sobre ele, mas poucas pessoas estão de fato querendo ir acompanhar o esporte feminino. É muito fácil a pessoa chegar e falar que as mulheres deveriam ganhar igual aos homens, mas na hora de apoiar prefere, sei lá, assistir um jogo do Campeonato Brasileiro do masculino, mas nunca vai no do feminino. E muita gente fala, eu não vou porque eu não conheço. Agora você não tem mais essa desculpa porque você conhece. Se você realmente quer isso, você também tem que participar dessa corrente para ajudar o esporte feminino, se é do seu interesse também. E assim, cara, como a gente fala em todos os vídeos, a nossa intenção aqui não é ser o dono da razão. E outra, eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender um pouco do porquê as mulheres elas acabam ganhando menos do que os homens no esporte. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante pra gente. E a sua opinião com certeza vai ser bem-vinda aqui embaixo nos comentários, desde que você respeite todo mundo. E isso vai ajudar todo mundo a evoluir. Valeu, até o próximo vídeo.